Bem, vamos falar um pouquinho. Bem, vamos falar um pouquinho sobre dermatopatia alérgica em cães e gatos. Bem, o principal sinal clínico das dermatopatias seria o prurido, tá? Mas existem dermatopatias que são pruriginosas ou que não são pruriginosas. As mais relacionadas à questão alérgica vão ser a picada de inseto, a hipersensibilidade alimentar e a atopia, que o animal ele tem uma, uma alergia de algo que está no ambiente ou de algum produto. Bem, o diagnóstico dessas doenças vão ser por exclusão, né? O proprietário, principalmente na, na hipersensibilidade alimentar, o proprietário tem que colaborar, porque é um tratamento prolongado, tá? É uma busca do diagnóstico bem prolongado. Uh, e cada agente na atopia, por exemplo, tem uma porta de entrada, né? Tem uma estimulação de IgE que liga-se em mastócitos, gerando uma degranulação de mastócitos que vai gerar o prurido. Tá? E os distúrbios de hipersensibilidade existem do tipo 1, que é o imediato, e do tipo 4, que é a tardia. Tá? No tipo 1, como eu falei, vai ter a produção de anticorpos, IgE, que vão fazer a degranulação de mastócitos, liberação, né, dessas substâncias mediadores inflamatórios e citocinas. No tipo 4, tem uma resposta inflamatória mais tardia, mediada por linfócitos T. O tipo 1, então, vai ter essa dermatopatia alérgica, do tipo 1, mas vai acontecer mais densa, né? No caso, vai ser, um exemplo, a DAP, que a gente vai falar para frente, HA e atopia. No tipo 2, mais relacionados com. O tipo 2 e 3, né? Mais relacionados com o sistema autoimune. Que o 2, o complexo pênfigo, e o 3, o lúpus eritematoso sistêmico. E o tipo 4 é mais pela. Pode ser mais pela. Uma fase mais tardia, basofílica cutânea, mais por picada de ectoparasitos, tá? A DAP. E às vezes nem sempre, né, você observa esse inseto. Uh, Bem, a DAP. A DAP é a dermatopatia, falando das dermatopatias que existem aqui, né? A DAP é a dermatopatia alérgica à picada do inseto, ou DASP, né? Que é a dermatopatia alérgica à saliva, né? E a picada do inseto. Tem a dermatopatia trofoalérgica, né? Ou hipersensibilidade alimentar, que vai ser uma dermatopatia que o animal ele tem uma, uma dermatite relacionada à proteína alimentar, né? E a dermatopatia atópica, que a gente não sabe muito bem o que está causando aquela dermatite, a gente tem que fazer uma busca. O prurido é o principal sinal clínico de um animal que tem alergia. Então, o prurido é uma sensação desagradável que manifesta no paciente a vontade de se coçar. Então, o animal tem alto traumatismo, pode ter eritema, escoriações, alopecia, irritabilidade, alterações de comportamento. Essas escoriações do animal ele pode predispor a, a lesões e, no caso, que gerem uma dermatopatia bacteriana ou fúngica, né, secundária. Além das lesões, tem alteração de comportamento do animal. Quando for fazer anamnese, sempre tem que perguntar de 0 a 10 o quanto esse animal está se coçando, sendo que 0 ele, né, nunca se coça, ou 1 quase nunca se coça, e 10 ele para até de comer para se coçar, se coça compulsivamente. E esse prurido ele vai gerar uma descamação na pele, né? Ele coça, ele tem lesões diretas na epiderme, e isso vai predispor a outros quadros de infecções bacterianas ou fúngicas. Bem,
As causas de prurido são as mais diversas. Pode ser escabiose, pode ser desqueratinização, malacésia, piodermites. Ah, as malacésias e as piodermites, elas são mais frequentes como agentes secundários, né? O prurido ele pode ser secundário, né? E você deve lembrar de perguntar também se o animal começou a ter prurido antes da lesão ou se ele teve lesão e depois começou a ter prurido, porque isso vai te auxiliar às vezes no diagnóstico. Bem, a dermatopatia alérgica, ela é uma dermatite pruriginosa de animais que se tornam sensibilizados aos alérgenos produzidos pela pulga e pelo carrapato. A hipersensibilidade alimentar, HA, ou dermatite trofalérgica, é um distúrbio cutâneo pruriginoso associado à ingestão de substâncias presentes na dieta. Então, geralmente, aquela proteína de alto peso molecular, a gente vai falar um pouco mais para frente. A atopia é uma doença hereditária, pruriginosa, em que o paciente torna-se sensibilizado aos antígenos do ambiente. É difícil descobrir a causa da atopia, então a gente tem que ir sempre pesquisando, eliminando outras causas, tá? A dermatopatia alérgica mais frequente que a gente vai observar é a DAP, tá? A menos frequente vai ser a hipersensibilidade alimentar. A mais difícil de diagnosticar é a atopia. E a mais simples, talvez mais fácil, é a DAP. Em relação à predisposição etária, em relação à DAP, os animais entre 3 a 5 anos, mais adultos, jovens, né? E essa predisposição etária ela só vai auxiliar no direcionamento do diagnóstico, tá? E só que existem exceções, no caso de idade e tal. A hipersensibilidade alimentar, geralmente, ela vai ocorrer em animais com menos de um ano de vida, tá? Então, qualquer idade pode ser cometida, né? Entre 30% e 50% com menos de um ano de idade. A atopia, ser mais em animais entre 1 a 3 anos, pode ser. Em relação à anamnese, perguntar o prurido, que veio primeiro, né? A lesão ou o prurido? Como são essas lesões? Que tipo de lesão? Onde começou? Por exemplo, a DAP, ela pode começar ali em região lombo-sacra, você vai observar uma rarefação pilosa nessa região. Qual a distribuição dessa lesão? Quais são os hábitos e manejo desses animais? Ao que esse animal é exposto? Onde ele vive? Essa, essa, esse prurido, essa alteração dermatológica, é sazonal ou é perene? Se for sazonal, pode estar relacionado com atopia, em relação, sei lá, a uma estação do ano, onde tem uma primavera, que tem mais pólen de flores, e o animal tem alergia a isso, então ele tem só alergia naquela época do ano. Uh, ou é perene, pensando aí, sei lá, numa hipersensibilidade alimentar. Quais são os contactantes? Tem contactante? Os contactantes dele também estão com prurido? Ou é só ele? Fez algum tratamento anterior? A atopia, ela tem um caráter hereditário e é comum em raças puras. Perguntar se a mãe ou algum irmão teve alguns quadros dermatológicos que foi diagnosticado com atopia. A atopia é complicado porque às vezes ele tem alergia do pote da ração dele, então é bem complicado chegar no diagnóstico. Qual o tipo de alimentação desse animal? O tipo de alimentação é muito importante. A gente vai ver o que uma ração pro animal com HA vai ser uma ração hipoalergênica, que tem um menor peso molecular, que a gente vai falar mais pra frente. Uma coisa também que pode te auxiliar no diagnóstico é que a hipersensibilidade alimentar ela não é responsiva ao corticoide, então as outras são. Então você faz um corticoide, se ele ainda continua se coçando, pode ser que você direcione o seu diagnóstico para uma hipersensibilidade alimentar.
Bem, no exame físico, a DAP e a atopia, como eu já falei, elas são responsivas ao corticoide, tá? O corticoide vai reduzir o prurido dessas, nessas dermatopatias. Só que não é interessante utilizar a longo prazo, né? Tem várias consequências o uso do corticoide. Bem, no exame físico, nos cães, né? Você vai observar, geralmente, uma rarefação pilosa, alopecia com prurido, pápulas, nódulos, eritema, escoriações, ulcerações, escamas e crostas, hiperpigmentação, num quadro assim mais crônico, né? Hiperkeratose, aumento da espessura da pele, lignificação, otite, é bem comum quando você observa um quadro dermatológico, um quadro na pele, é bem comum observar também um quadro de otite. Alteração da coloração dos pelos, tá? Principalmente por lambedura, o animal lambe demais, ou por feltriquia, tá? Ah, no caso esse é feltriquia. Principalmente em membros torácicos, né? O animal fica lambendo no membro torácico, frequentemente em cão atópico, então cão atópico você pode observar essa alteração. Piodermite e seborreias secundárias pode ter também nos cães. Nos gatos, vai ter ali principalmente uma rarefação pilosa, uma alopecia, um eritema na pele, escoriações, exuderações, pápulas, crostas, lesões papulocrostosas. Bem, a lesão é mais evidente em cão, né? O gato não é tão evidente as lesões. Às vezes otite é o único sinal da dermatopatia alérgica. Às vezes o animal só tem otite. E o animal com dermatopatia alérgica geralmente também tem outras, né? Ele pode ter outras. Então o animal ele pode ser um animal com DAP, com hipersensibilidade alimentar e com atopia. Então é complicado o diagnóstico nesse caso. Além disso, tem a piodermite e a seborreia secundária, que é comum, que, que já vai dar um estímulo para mais prurido, né? Então tem que tratar, né, primeiro o que é secundário, para depois você tentar diagnosticar essa dermatopatia alérgica. Bem, falando da DAP. A DAP é uma alergia, né, à picada do inseto. Ela é mais comum, ela é mais simples, né? Pode ser uma alergia ao inseto inteiro ou somente à saliva do inseto. A saliva da polga, por exemplo, tem mais de 15 antígenos, né? As mais frequentes são a Ctenocefalides felis, Ctenocefalides canis e a Pulex irritans. São as mais frequentes. A ocorrência: cerca de 60 a 80% das dermatopatias alérgicas são DAP, né? Não tem predisposição sexual nem racial. Na DAP, tem uma persistibilidade imediata e tardia, então pode ter um estímulo para prurido por até 2 semanas depois do contato que o animal teve com o inseto. Então, isso está relacionado com a tolerância, exposição intermitente ou contínua, tá? Mesmo que se tenha uma exposição intermitente, ele pode ter essa questão da hipersensibilidade tardia, né? Essa DAP é frequente em animais SRD, sem raça, né? A atopia tem que ter bem controlado, né? Os ectoparasitas para você tentar eliminar, não confundir com atopia, tá? E a atopia, dizem que ela predispõe ao aparecimento de DAP. Ela pode predispor aumentar o risco em até 4 vezes, tá? Então, um animal que tem atopia, ele tem mais chances de ter DAP. Então, onde esse animal ele pode estar adquirindo esses parasitos? Às vezes foi no banho, no pet shop, num passeio, um contato com a rua. Então, pode ter contato com esses ectoparasitas. Alguns animais eles têm um limiar de prurido maior ou menor. Então, tem animal que vai com uma pequena quantidade de antígeno, ele vai coçar mais e outros vão coçar menos.
lembrar que quando você observa 5 pulgas no animal, tem 95 pulgas no ambiente. Então 5% de pulgas no animal e 95 no ambiente, por exemplo. Então tem muito no ambiente. É importante fazer um controle muito correto no ambiente. A DAP então vai gerar essa dermatite pruriginosa papulomatosa. Se cronificar, vai ter uma alopecia, lignificação, crostas e hiperpigmentação da pele. Pode predispor a piodermites bacterianas e seborreias secundárias. E a localização mais frequente é a região lombosacra, dorsal, as coxas, caldomediais e o abdômen ventral e o flanco. Tá? A alteração principal na região lombosacra vai ser essa rarefação pilosa. Bem, então são as regiões mais frequentes, como eu falei. Gato mais em região cervical e dorso, cão mais em região lombosacra. O diagnóstico da DAP é a principal dermatopatia, né, de base alérgica. O diagnóstico ele pode ser terapêutico, né? Se deve entrar com um controle correto dos ectoparasitas. Se você entrou com controle dos ectoparasitas e a resposta foi 100%, seu animal tem DAP. Né? Tem também alguns testes intradérmicos, tá? Só que no Brasil não tem teste muito bom, né? Porque não é purificado. Pode ter uma reação falsa positiva. O histopatológico, uma biópsia de pele, não traz muita informação. É muito parecido, né? DAP, HA e atopia. Então não é significativo um histopatológico. O animal lembrar também que o animal, se ele tem dipilídeo, provavelmente ele tem pulga. Tá? Mesmo que você não observe a pulga, se ele tem dipilídeo, ele tem pulga. Né? Gatos. Geralmente você não vê a pulga no gato, né? Só que às vezes você vê as fezes da pulga, né? No gato. O gato tem o hábito de se lamber, então é difícil observar. Bem, o tratamento é fazer o controle de pulgas e carrapatos, separar os animais doentes dos animais contactantes, pulverizar o ambiente, né, fazer uma dedetização do ambiente, monitoração, né, monitorar, ver se o animal está coçando ou não. Se o animal ele tem um prurido muito intenso, você pode utilizar um corticoide, que o corticoide ele reduz esse prurido. Na DAP funciona bem. Isso vai auxiliar para ele diminuir o autotraumatismo dele e evitar uma possível piodermite secundária. E tratar sempre a piodermite secundária, sempre lembrar disso. E lembrar que o local da lesão não tem a ver com o local da picada. Então pode picar em um local e ter uma lesão em outro. Cão de fazenda fica complicado o controle, né? E no animal você pode utilizar ali o fipronil, imidacloprid, fluralaner, selamectina, lofenuron. No ambiente você pode utilizar um butox, um triatox. Existem vários produtos, né? Tem o Spot On, tem produtos por via oral, tem coleiras, tem shampoos. Coleira e shampoo. Shampoo geralmente não é bom a longo prazo, né? O Fluralaner é muito bom, tá? O Fipronil tá tendo um pouco de resistência. Então, bem, da DAP é basicamente isso. Agora, da dermatopatia trofolérgica. Então, você tratou a DAP e se respondeu 100%, beleza, é DAP. Se não respondeu 100%, você vai ter que investigar, tá? Se não melhorou nada, pode ser, se você tratou para DAP e não melhorou nada, pode ser hipersensibilidade alimentar ou atopia. Se você tratou para DAP e melhorou um pouco,
Pode ser DAP mais outra dermatopatia. Pode ser DAP mais hipersensibilidade alimentar. A dermatopatia trofalérgica ou hipersensibilidade alimentar é um distúrbio cutâneo não sazonal pruriginoso associado à ingestão de uma substância encontrada na dieta. Geralmente alérgenos são moléculas proteicas de origem animal ou vegetal. Então o peso da proteína aqui vai ser muito importante. É, Então tem essas reações de hipersensibilidade do tipo 1, imediata ou horas após a ingestão, tipo 3 ou 4. Reação imediata, reação pode ser imediata ou após algumas horas da ingestão do alimento. Então, o tratamento lá que a gente vai falar vai ser basicamente oferecer uma proteína que o animal nunca foi exposto. Hum, Qualquer proteína, né, em geral, todas as rações, elas têm proteína maior que 18, um peso molecular maior que 18 mil Daltons, tá? E então, essas proteínas elas têm um contato com o sistema imune. Pequena porcentagem da população canina ou de gatos, elas desenvolvem hipersensibilidade alimentar. As proteínas mais presentes nas rações são a carne bovina, né? Presente na maioria das rações. Leite e derivados também estão presentes. A água de rede pública também pode estar gerando essa dermatopatia trofalérgica. Além disso, alguns aditivos alimentares, como conservantes, né? São produtos mais alergênicos, né? Essa proteína alta, de alto peso molecular, ela vai se ligar ao IgE, que vai, por sua vez, se ligar ao mastócito, vai fazer uma degranulação de mastócitos, gerando um prurido. E, então, quando você fornece uma proteína de pequeno peso molecular, ela não consegue se ligar à IgE, que não vai ligar ao mastócito e não vai gerar esse prurido. Bem, os mecanismos de defesa do organismo. Ela tenta evitar a exposição da proteína com o sistema imune, tá? Então, no organismo do animal tem uma barreira física na parede gastrointestinal, tem a digestão das proteínas em fragmentos não antigênicos. É, Então, uma pequena porcentagem da população vai desenvolver a hipersensibilidade alimentar. Então, o tratamento lá que a gente vai falar daqui a pouco seria basicamente uma dieta caseira com proteínas que o animal nunca foi exposto, por exemplo, carne de coelho, carne de carneiro, enfim. Começar com o que o animal não foi exposto e depois você vai introduzindo as proteínas mais comuns para você saber de qual proteína que ele tá tendo essa alergia. Então, como eu falei, quando a proteína é hidrolisada, ela não liga-se a receptores e não induz a degranulação de mastócitos. Tá? Ah, Geralmente os cães vão apresentar lesões antes de 1 ano de idade, né? É mais comum apresentar antes de 1 ano de idade. Muitos animais apresentam o quadro antes de 1 ano de idade devido a o desmame precoce. Muitas vezes o animal que passaram por um desmame precoce, eles não formam uma proteção completa da barreira do intestino delgado. Então ele come ração mais cedo, ele entra em contato com essas proteínas e, e essas proteínas têm maior exposição com o sistema imune. Então às vezes ele pode desenvolver uma resposta devido a isso, né? O prurido vai ser uma- um sinal clínico bem presente, né? O, Pode se formar pápulas, placas, pústulas, eritema, úlceras, alopecia, crostas e erosões úmidas, em região de face, orelha, axilas, região perianal, região lombossaca, inguinal. Pode ser que ele tenha otite externa pruriginosa bilateral, que pode ser o único sinal clínico. Seborreia, pode ter piodermite secundária. Ah, Pode também ter alguns sinais gastrointestinais associados, alguns sinais gastrointestinais intermitentes. É difícil você, pelo aspecto da lesão e pela localização, dizer se é uma hipersensibilidade alimentar ou uma atopia. Então, não tem como. Uh,
Na dermatopatia trofalérgica, você vai fazer uma anamnese direcionando a esse diagnóstico, né? O diagnóstico vai ser terapêutico, sim. E tem que fazer um exame físico muito bom para descartar DAP e talvez você fazer o controle de ectoparasites para descartar DAP. Fazer uma dieta de eliminação por 5 a 8 semanas para surtir o efeito da ração. Você compra uma ração hipoalergênica e essa ração tem uma proteína de menor peso molecular. Você administra, dá para esse animal por 5 a 8 semanas. Não pode dar, além da ração, não pode dar nada, absolutamente nada. E para ver se o animal teve uma resposta, para identificar, para diagnosticar essa dermatopatia trofalérgica. Fazer sorologia, fazer teste intradérmico e histopatológico não são diagnóstico, não auxiliam bem no diagnóstico dessa patologia. Então, administrar ao animal substâncias dietéticas que ele não esteja comumente exposto, tá? Você mantém por 5 ou 8 semanas. Geralmente, em 4 semanas vai diminuir o prurido já. E você tem que avaliar esse prurido, tá? Um alimento que o animal nunca foi exposto. Depois de estabelecer a dieta, não fornecer mais nada, como eu falei. Se ele comer alguma coisa diferente da dieta dele, você vai ter que iniciar o tratamento, esse diagnóstico todo de novo, desde o começo. Dá para fazer, então, essa dieta caseira, tá? A dieta caseira vai ser alimentos que ele nunca foi exposto, como você pode utilizar, por exemplo, um exemplo só, ração, ou melhor, arroz integral, carne de coelho ou de carneiro, óleo de milho e água mineral. Você mantém essa dieta. Beleza, você mantém essa dieta por 5 a 8 semanas e depois disso você pode fazer uma exposição provocativa, ou seja, você introduz o arroz branco, por exemplo, e tira o arroz integral e mantém por 15 dias. Avalia, não teve alteração dermatológica, volta à ração inicial, né? Ou melhor, volta à dieta inicial por mais 15 dias. Tira a carne de coelho ou de cordeiro, introduz a carne bovina e avalia. Vai fazendo isso, vai tirando coisas, vai depois adiciona carne de frango, vai adicionando e vai retirando algumas coisas para você conseguir identificar qual proteína que está ou qual alimento que está gerando essa dermatite. Se você quiser manter sem fazer exposição provocativa, você pode manter. Você pode manter com proteínas que o animal nunca entrou em contato. Pode manter com arroz integral, carne de coelho, óleo de milho e água mineral pro resto da vida, tá? É, então, você pode utilizar também rações comerciais, tá? Existem rações hoje que tenham um peso molecular menor, né? Tem rações de 12 mil Daltons, de 10 mil Daltons. Então, tem rações, né, ultra hidrolisadas que está vindo para o Brasil, né? Que são, sim, mais caras, mas que podem resolver o quadro, né? E lembrar de nunca dar nada além da ração para o animal. Bem, excluir demais alimentos petiscos, manter a dieta comercial caseira pro resto da vida. Alguns animais, 20% dos animais, eles respondem somente à dieta caseira. Então, às vezes não responde à ração comercial. Fazer o controle de ectoparasitas muito bem controlado pro resto da vida. Tratar afecções secundárias, algumas piodermites, o que ele tiver de afecção secundária você tem que tratar. Terapia tópica com shampoo vai ser importante, né? Deixar a pele bem limpa, tá? Pode suplementar também com ácidos graxos essenciais, ômega 3, porque o ômega 3 ele tem uma ação anti-inflamatória, tá? Então vai auxiliar na questão do prurido, do eritema, da inflamação da pele do animal. E lembrar que
esse prurido, devido à hipersensibilidade alimentar, ele não é, muito responsivo ao corticoide. Então, se utilizar corticoide pensando que vai diminuir o prurido, não vai adiantar. Bem, agora a atopia. Na atopia, o animal ele vai ter uma pele mais desidratada, então um dos tratamentos é fazer uma hidratação, fazer umas substâncias emolientes. Então você vai descartar a DAP, você vai descartar a hipersensibilidade alimentar e você vai chegar na atopia, tá? Então, o diagnóstico é por exclusão. É mais difícil controlar e é mais difícil definir o alérgeno nesse caso. É uma enfermidade alergo-inflamatória de caráter crônico, é controlável e não curável, que é acarretada por distintos alérgenos. Bem, a incidência vai ocorrer em 10 a 20% da população canina. 10 a 20% da população canina tem atopia, bastante, né, comparando com a população total. Os cães eles podem absorver esses alérgenos por via percutânea ou pela ingestão, tá? E são alérgenos do ambiente. Medicamento para melhorar a crise, você pode utilizar um corticóide responsivo. Só que você tem que manter esse medicamento pela dose mínima responsiva, né? Para evitar os efeitos colaterais dessa medicação administrada por longos períodos. A dermatite atópica. Ele tem alergia a quê? Né? Pode ser grama, pode ser fumaça, pode ser, né, vindo percutaneamente, pode ser ácaro, escamas, penas, poeira, pólen, pelos, enfim. Tem os superantígenos, né, que é do Staphylococcus pseudointermedia, Malassez bacterematis, pela microbiota residente, tem um estímulo na pele, né, então eles produzem toxina e geram esses superantígenos, né, essas bactérias também. É mais frequente um cão atópico com prurido intenso do que um cão com prurido intenso que tenha hipersensibilidade alimentar. Então, no cão com atopia, você vai presenciar um prurido maior. Bem, a predisposição etária, 70% dos animais entre 1 a 3 anos, né? É o período de maior crise. Existe uma predisposição racial para os Yorkshires, Shar-Pei, Lhasa Apso, Shih Tzu, Pug, Labrador, Cocker, Akita. Existe também uma predisposição sexual para fêmeas e tem um caráter hereditário. E como que funciona assim, mais ou menos? Tem a penetração do alérgeno, esse alérgeno vai estimular IgE específica na superfície de células de Langerhans. E vai ter a apresentação desse alérgeno, né, apresentação do antígeno aos linfócitos T, tá? Então, vai ter uma expansão da subpopulação de T helper 2. T helper 2 vai produzir interleucinas específicas, vai produzir interleucina 4, que aumenta a IgE alérgeno específica. E vai ter uma maior estimulação de T helper 2, então ele libera mais IgE alérgeno específico, vai ter mais prurido, vai estimular mais mastócitos. Então, essa dermatite atópica ela é mediada por IgE. Tem um envolvimento maior do sistema imune, tá? O antígeno então vai estimular a IgE, que liga a T helper 2, que vai produzir interleucina 4 e produz mais IgE. E vai ter mais IL-4 e vai suprimir o T helper 1. Como o T helper 1 tá suprimido e o T helper 1, por sua vez, ele estimula a produção de interferon gama, e o interferon gama, por sua vez, inibiria a IgE. Então, existe uma diminuição de um fator que inibe a IgE, que seria o T helper 1. Então vai ter a penetração do alérgeno, como já falei, a produção de IgE, vai ter mais produção, fixação das IgEs a mastócito, degradação de mastócito, libera histamina e enzimas proteolíticas, aumento da permeabilidade vascular, tem uma quimiotaxia de outras células inflamatórias e vai ter inflamação. Bem, outros mecanismos que favorecem é a disfunção da barreira epidérmica. As células epidérmicas de um cão atópico elas são mais afastadas, então elas favorecem a penetração de alérgeno
e ainda tem uma maior perda de água. Então ele tem uma pele mais desidratada, tá? Então o animal ele tem um menor nível de ceramida que liga-se à água. Então ele perde, além dessa barreira mais afastada, né, que favorece a perda de água, ele tem uma menor quantidade de ceramidas que se ligam à água, então ele perde água, tá? É, então, você tem que melhorar a hidratação da pele desse animal. Por isso é importante fazer um hidratante, emolientes na pele desse animal. Ah, então, como eu falei, essas áreas são mais passadas e facilita a penetração de alérgenos. Outros mecanismos. Tem uma menor produção de peptídeos antimicrobianos, tem um alto traumatismo, né, aquela coceira, que tem a exposição de moléculas, produção de autoalérgenos. Ah, o animal tem uma menor concentração de ácidos graxos insaturados e tem a liberação de substâncias pró-inflamatórias. Então é bastante importante você utilizar o ômega 3 e o ômega 6, que vai ter essa ação de repor esses ácidos graxos insaturados e ter uma ação anti-inflamatória. Que mais? O prurido, uh, geralmente é bem comum, né? Bem frequente. Frequente também otite externa e conjuntivite nesses animais. Pode ter feltriquia. Uh, a piodermite pode ter piodermite bacteriana, malacesiose, né? Secundárias. E pode ter seborreia. A feltriquia com hiperpigmentação mais alopecia indicam, né, um grau de cronicidade. Essa feltriquia, essa hiperpigmentação, na verdade, pode estar associada à malacésia, né? Então você tem que tentar fazer uma lâmina para identificar a malacésia. A distribuição das lesões bastante em região lombosacra, bem frequente em região de membros anteriores, na pata do animal. Dependendo do alérgeno, essa dermatopatia ela pode ser perene ou sazonal, tá? Vai depender. E, bem, o diagnóstico é através da anamnese, do exame físico, onde você observa otite, prurido facial, prurido podal, feltriquia, que são bastante sugestivos de atopia, e exclusão das causas de prurido. Então você já excluiu a causa de DAP, você excluiu a hipersensibilidade alimentar, então você chegou nesse quadro de atopia. Histopatológico e testes alérgicos podem ser feitos, mas não são diagnósticos, tá? Nesse teste cutâneo intradérmico, você pode fazer, né, a trico em todo o tronco, você faz o controle, e daí você faz o controle negativo e positivo, negativo com solução salina e positivo com estamina. E daí você faz os alérgenos, né? Então, pela falta de padronização, pode ter falso positivo ou negativo, para pacientes que estão usando corticoide, por exemplo, uma concentração ou foi aplicado uma concentração de antígeno muito baixa, então pode ter falsos positivos ou falsos negativos. Então, esse teste intradérmico não é muito bom, né? Tem uma padronização. Existem alguns sinais que são bastante sugestivos de atopia. Então, se você vê um desses 6 sinais, né? Se o animal tiver 5 ou 6 desses sinais, tem bastante chance dele ter um quadro de atopia, que são início dos sinais clínicos antes de 3 anos de idade, cães que habitam normalmente em ambientes internos, prurido responsivo ao corticoide, prurido com sinal inicial, ou seja, prurido sem lesão, inicialmente, patas dianteiras afetadas, pavilhões auriculares alterados, afetados, margens de orelhas não afetadas, área dorso-lombar não afetada. Então, se você vê um desses, né, um não, 5 ou 6 desses sinais, tem bastante chance de ser um cão atópico, tá? Tem também a questão do efeito cumulativo de diferentes alérgenos. Às vezes, não que ele entrou em contato com aquele alérgeno, ele vai ter um sinal dermatológico, um prurido, mas pode ser que aquele alérgeno está gerando um efeito cumulativo e o animal tem um limiar de prurido e quando ele passa aquele nível, aquele limiar de prurido, ele pode ter essa,
esse quadro clínico, né? O tratamento. O tratamento vai ser basicamente reduzir a carga de antígeno, reforçar a barreira epidérmica, reduzir a inflamação e fazer uma imunoterapia. O reforço da barreira epidérmica e redução da inflamação pode ser com anti-inflamatórios, pode ser com ômega 3 e 6. O reforço da barreira epidérmica vai ser através da hidratação. É, esse reforço da barreira epidérmica tem que estar presente pelo afastamento das células epidérmicas, porque a pele é mais ressecada. Tudo isso a fim de evitar, né, também todos esses objetivos, a fim de evitar o prurido do animal. A redução da carga antigênica, tentar afastar esse animal do alérgeno, mesmo não sabendo qual alérgeno. Então, fazer uma higiene ambiental, né, deixar uma casa bem limpa, controlar os ectoparasitas, talvez entrar com uma dieta hipoalergênica, evitar alérgenos tipo fumaça de cigarro, poeira doméstica, enfim. E tratamento de, se ele tiver alguma infecção secundária, você tratar aquela infecção. Além disso, para reforço da barreira epidérmica, como tem baixo nível de ceramida e menor ligação com a água, você vai ter uma pele mais hidratada. Então você tem que fazer um tratamento tópico, tem que dar muito banho nesse animal, tá? Tem o shampoos, né? Banho a cada 3 dias, mas depende do quadro. Shampoos tem aveia coloidal, glicerina, aloe vera, lantoína, camomila, que vão, né, diminuir a irritação e a penetração de alérgenos, então manter uma pele bem limpa. Dependendo do caso, se o animal ele tiver uma lesão de piodermite, você tem que tratar a piodermite antes de pensar na atopia. E além disso, os corticosteroides tópicos para lesões localizadas podem ser usados também. Na dermatopatia atópica, é, além disso, você pode utilizar você tem que reduzir a inflamação, então você pode utilizar alguns ácidos graxos essenciais, que eles, além de reduzir a inflamação, eles reforçam a barreira epidérmica, o ômega 3 e o ômega 6. Antihistamínicos também você pode utilizar, clorfenamina, hidroxizina, corticosteroides, prednisona, prednisolona, evitando o prurido. Imunomoduladores, a ciclosporina, a gente vai falar. Inibidores de JAK, JAKI, que é um maleato de oclacitinib, que dá para ser utilizado. Bem, os antihistamínicos, quando eles são utilizados sozinhos, eles não têm não são muito efetivos. É bom quando eles são associados ao corticoide, tá? Você pode utilizar ali um bloqueador H1, né? Clorfeniramina, hidroxizina. Hidroxizina é o melhor. Eles fazem metabolização hepática, então eles atuam sinergicamente com o corticoide, tá? Então você sempre, como eles fazem metabolização hepática, o corticoide também, você tem que sempre monitorar o fígado desse animal que é atópico. Sempre fazer a dosagem de verificação bioquímica, LT, FA, enfim. Os ácidos graxos, eles vão dar um brilho e suavidade na pelagem, vão formar substâncias inflamatórias. Em cães, melhorando de 10 a 80% dos casos. Em gatos, tem uma eficiência de 50%. Existem alguns efeitos colaterais, como pancreatite, né? Ganho de peso, diarreia. O ácido graxo isolado para tratamento de atopia não é tão interessante, utilizar só ele. Então, e os cães respondem melhor que o gato. Além disso, você pode utilizar os corticoides a fim de evitar esse prurido, tá? Quando você utiliza um corticoide, você tem que fazer o desmame, né, gradativo, tá? Diminuindo a dose até que se pare de administrar. Pode ser utilizado no momento de crise, ele não cura, ele só vai ajudar no momento de crise. O corticoide é usado com mais frequência, né? Ele é mais barato em comparação com os outros e tem uma resposta boa. Pode utilizar a prednisona, né? Depois faz uma redução gradual dela.
tem que tentar usar uma dose mínima que seja responsiva, então ir testando a dose mínima que responda bem para esse animal. Tem que fazer pode-se fazer, né, associação com antihistamínicos, vai ter uma ação melhor. Alguns animais tendem a ficar refratários ao corticoide, então teria que utilizar uma outra opção. E se for hipersensibilidade alimentar, como eu já falei, não reduzem o prurido. O uso prolongado de corticoides pode induzir um hiperadrenocorticismo iatrogênico, então tem que tomar cuidado com o uso dele. Tem que utilizar a dose mais baixa, que resolve o prurido, como eu falei. E sempre avaliar, fazer o controle laboratorial desse animal. Além disso, existem alguns imunomoduladores, por exemplo, a ciclosporina. A ciclosporina, ela suprime algumas citocinas pró-inflamatórias, só que ela é um pouco difícil de achar. Ela demora um mês para começar a agir. E você não pode associar o corticoide com a ciclosporina, porque ela pode dar uma imunossupressão muito importante. Ele tem propriedades imunomoduladoras, então o que ele vai fazer? Ele inibe a ativação dos linfócitos T, suprime a produção de citocinas, interleucinas e fatores de necrose tumoral. Então ele reduz a liberação de histamina, que vai reduzir a inflamação e o prurido. Nesse caso, ele vai reduzir a inflamação e o prurido. Então, o problema é esse início de ação demorado. Como eu falei, não usar com corticoides. E ele tem poucos efeitos colaterais. E, além disso, uma outra opção seria os inibidores JAK, que é um medicamento mais recente, né? É um aleato de oclacitinib, que ele vai inibir a atividade de citocinas pruridogênicas e pró-inflamatórias. Ele não apresenta efeito colateral igual ao corticoide. Ele é o melhor que se tem, só que ele é mais caro. Ele é mais seguro, só que ele é mais caro. Além disso, você pode utilizar a imunoterapia, que ele contribui, né, para a resposta. Nessa imunoterapia, ela visa um predomínio de T-helper 1 e redução de T-helper 2, né? E com isso, se tem um predomínio de T-helper 1, libera mais interferon para inibir a IgE, e isso evita a questão do prurido. Tem cerca de 60% de eficácia, né? Varia de acordo com o antígeno. E você tem que escolher um antígeno, né? Depende da resposta do hospedeiro, do animal, né? Intensidade da resposta do teste alérgico. Você tem que escolher antígenos que ele tem mais contato, né? Que ele mais é reativo. E um cão atópico, então, você tem que ter o menor número possível de medicamentos. Tem que manter o mínimo de medicamento para que ele se mantenha bem, tá? Tem que ter o maior controle de qualidade de vida possível. Tem que controlar a proliferação de alguns micro-organismos, como Staphylococcus intermédios, Malassez bacterematis. Tem que ter o menor número possível de efeitos colaterais, os medicamentos. Então, trabalhar de uma forma com esses medicamentos para evitar as consequências deles, o mínimo. E se o animal entrar em crise, você tem que controlar a questão dos ectoparasitas sempre. Tem que ver se ele perdeu essa barreira cutânea, então aumentar a hidratação, aumentar a proteção da barreira cutânea dele e evitar a proliferação de micro-organismos, tá? Então, mais ou menos um esqueminha para diferenciar se é DAP, se é atopia e dermatopatia trofalérgica ou hipersensibilidade alimentar. Você se pergunta, esse animal tem pulga? Tem pulga. Tratou? Eliminou? Sim. Então é DAP. Esse animal tem pulga? Não, não tem pulga. Fez dieta de eliminação? Fez. Respondeu bem? Respondeu. Dermatite trofalérgica. Esse animal tem pulga? Não. Fez a dieta de eliminação? Fez. Adiantou? Não. Então, provavelmente esse animal tem atopia.